Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. Sábado 9 de novembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía a água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão, cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária.
o verdadeiro templo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina uma poderosa lição sobre o verdadeiro sentido de reverência e santidade. Ao ver o Templo de Jerusalém transformado em um mercado, ele se indigna e toma uma atitude enérgica. Expulsa os vendedores e cambistas, lembrando-nos que a casa de Deus é um lugar sagrado, de oração e encontro com o Pai, e não um espaço de comércio. Com isso, Jesus nos desafia a refletir sobre o que realmente significa um lugar santo e onde se encontra o verdadeiro templo de Deus. Quando Jesus diz, "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei", ele se refere a si mesmo. Nos revela que ele é o novo templo, o lugar onde Deus habita plenamente. Em sua morte e ressurreição, Jesus inaugura uma nova aliança, em que o templo de pedras é substituído pelo templo vivo de seu próprio corpo. Essa transformação nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que, em Cristo, também somos chamados a ser templos vivos do Espírito Santo, lugar onde Deus quer habitar. A ação de Jesus no templo não é apenas um gesto de indignação contra a comercialização, mas também um sinal de purificação. É um chamado para examinarmos o que há em nosso próprio coração e nos perguntarmos: estamos cultivando um templo digno de Deus em nossa vida interior? Ou deixamos que as preocupações, o egoísmo e as distrações mundanas ocupem o lugar que deveria ser dedicado ao Senhor? Assim como Jesus purificou o templo de Jerusalém, ele deseja purificar o nosso coração, para que seja uma morada digna de sua presença. A presença de Deus em nós requer zelo e compromisso. Isso nos leva a cuidar de nossa vida espiritual, buscando viver em comunhão com o Senhor e em harmonia com nossos irmãos. Ser templo vivo significa também sermos reflexos do amor de Deus no mundo, mostrando compaixão, respeito e acolhimento. Nossa fé não deve se limitar às paredes de uma igreja, mas deve transbordar em todas as áreas da nossa vida, para que a luz de Cristo seja vista por todos que estão ao nosso redor. Este Evangelho nos recorda que o encontro com Deus vai além de qualquer estrutura física. Jesus é o verdadeiro templo e, em sua ressurreição, ele nos convida a participar de sua vida divina. Somos chamados a cultivar um coração aberto, pronto para acolher o Senhor e comprometido em manter a nossa fé viva, buscando a santidade em tudo o que fazemos. Bênção final. Que o Senhor purifique nossos corações e nos ajude a ser verdadeiros templos vivos de sua presença. Que Ele nos inspire a viver com reverência e compromisso, sempre buscando a santidade e a comunhão com Ele e com nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.